testemunho que eu vou colocar esse vídeo lá, tá certo? Ele me permitiu fazer esse testemunho. Eu fiquei impactada, né? Porque eu vou deixar vocês escutar. Eu tô tão ansiosa que eu fiquei assustada com esse testemunho. Vocês acreditam? Esse foi um dos testemunhos que me deixou verdadeiramente assustada. A minha moça sabe disso. Me deixou super assustada. Escutem, eu vou colocar para vocês escutar, tá bom? Esse testemunho. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir. Eu vou colocar aqui no som. Vou colocar aqui o som, tá certo? Para que vocês escutem. E vou colocar aqui para vocês ouvirem esse testemunho, que depois esse testemunho vai estar aqui no canal, que ele me permitiu colocar. Tá certo? Ele me permitiu. Tudo com a permissão dele. Lógico que eu não vou colocar o número do WhatsApp dele, que isso aí também já é indelicado demais, né, gente? Não existe isso. Mas vou colocar tudo direitinho e eu quero que vocês escutem agora, vamos dizer, em tempo real, o que ele me entregou ontem, para ver qual é a opinião de vocês nesse testemunho que ele vai falar agora, tá certo? Ele mandou esse áudio para mim ontem. Deixa eu ver se dá para vocês ouvir. Qualquer coisa pode falar aí, se vocês estão ouvindo direitinho ou não, tá certo? Eu acredito que vai dar para ouvir. Se tiver ouvindo direitinho, coloca aí, quando eu iniciar aqui, vocês dizem, Trícia, dá para ouvir direitinho, tá certo? Posso contar isso com vocês, Noemi, Elisa, Patrícia, todos vocês que estão aí, vocês, Ana Paula, Luciana, Vanessa, Cris, Thaís Justino, Marina, posso contar com vocês, ok? Ok, né? Posso, né? Se tiver saindo o som aí direitinho, vocês dizem, Trícia, tá ok. Pronto, eu já vou saber, eu não vou nem comentar, eu vou deixar vocês escutar todo o áudio. Tá? Foi 1 minuto e 24, é curtinho, mas ele escreveu algumas outras coisas que eu comentarei depois, e eu fiquei muito assustada com esse áudio, porque vocês vão entender, tá certo? Vamos lá, eu vou colocar agora, tá certo? 1, 2, 3 e... Oi, Trícia, boa tarde. Trícia, eu fiz uma consulta lá com você, fiz uma pergunta. Você vai se lembrar de mim. Eu fiz uma pergunta se eu ia viajar para Bahia em dezembro. Você me respondeu que a cigana disse que não estava apropriado para mim ir, você não estava vendo essa viagem. E se eu fosse, ia dar errado. Eu tô aqui para te falar que deu errado, viu? Sofri um acidente de moto lá e quase morro. Acredita nisso? Meu Deus do céu, foi feia a coisa lá. Eu fui pra Bahia, eu tava com vontade de ir, né? E eu fiz essa pergunta, você me respondeu. Já tem um tempinho já que eu fiz essa pergunta, foi no ano passado. Não me recordo, exatamente um ano e pouco que eu fiz essa pergunta, acredita? Se eu ia em dezembro passado. Depois eu fui no dezembro passado e sofri um acidente de moto, quase morri. Tô aqui para te falar que foi verdade. Assim, ela me alertou e eu não acreditei, fui pra Bahia e acabou dando errado. Quase que eu morro. Graças a Deus, deu tudo certo, tá tudo bem. Tô bem. Eu já tinha te falado isso. Mas na correria acabei esquecendo. Eu acredito que você vai se lembrar de mim. É um acidente que aconteceu um acidente comigo na Bahia. A cigana falou que se eu fosse não ia dar muito bom para mim. E realmente não deu. Não saiu do que eu queria. Pronto, foi 1 minuto e 24. Deu para todos ouvirem? É 1 minuto e 24. É bem rapidinho. Dá para ouvir? O que me assustou foi que eu disse assim, que eu vou dizer o que foi que eu escrevi, tá certo? Vocês vão ver tudo no testemunho que eu vou colocar depois para vocês. Mas eu queria ouvir isso com vocês, junto aqui com vocês, para sentir a energia e sentir o que você aí tá ouvindo, né, Fabiana? Se está dando para ouvir, deu para ouvir direitinho todos vocês. Vocês aqui, comenta aqui nos grupos, pode comentar bastante, comenta bastante para subir o nome de vocês. E aqui no canal também, e aqui no Facebook, tá certo? No TikTok. Deu para ouvir, não foi? 1 minuto e 24. Aí eu peguei e coloquei assim, meu Deus. Pois é, Adanilton. Quando falamos que a cigana fala, ou é, ou foi, ou tá para ser, as pessoas, muitas delas, acham arrogante de minha parte, tá? Mas não é. Só falo o que ela diz. Que Deus te proteja e ilumine sempre. Aí coloquei aqui abaixo, posso colocar seu testemunho? Muito forte, viu, seu testemunho. Eu passei para maridão no mesmo momento, era 1h20, ele mandou de 14 e 16 e 13, né? Foi às 16 horas que ele mandou, né? Eu coloquei o texto, escrevi aqui e coloquei muito forte seu testemunho.
Aí ele pegou, colocou assim: pior é que eu acredito muito, viu? E eu só viajei porque eu estava com muita saudade de casa. E ainda bem que eu sobrevivi. Foi nessa hora que eu falando aqui com vocês, eu estou com vontade de chorar. Não vou mentir. Estou com vontade imensa de chorar. Deixa eu me segurar. Por quê? Por que impactante? Porque Trícia, assim, ficou chocada. Porque, assim, muitas vezes são coisas que a gente quer fazer. A gente quer fazer. A gente quer fazer pelos nossos gostos. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente se leva pelas emoções e a gente está necessitado. No caso, veja, o pior é que eu acredito muito, viu? Que ele acredita muito na espiritualidade e acredita muito nos conselhos, que não é à toa que ele perguntou, né? Mas ele só viajou foi porque ele estava com muita saudade de casa, querendo ver os seus, não é isso? E ainda bem que eu sobrevivi. Aí ele pegou, colocou, pode sim. Esse pode sim foi que eu pedi a ele permissão para postar, tá? Para vocês verem, vocês verem e ouvir o que ele ia falar. Aí ele perguntou se seria print, se seria isso ou aquilo, mas no final ele disse: pode postar. Aí foi tudo resolvido, vocês vão ver. Aí eu disse a ele aqui: meu Deus, eu estou aqui impactada, que Deus te abençoe imensamente. Gratidão. Tem problema de sua foto aparecer, qualquer coisa? Caso tenha, eu apago. Aí ele pegou, colocou assim: ele estava escrevendo o que eu tinha dito para ele. Eu lembrei na hora do acidente sobre a pergunta que fiz à cigana Aurora. Lembrei das palavras. Você pode. Vai ser no WhatsApp? Aí ele disse: pode. O que você vai postar? Eu disse: sim, será com o áudio, o print. Mas eu não vou colocar os dados dele, né, gente? Aí ele pegou e disse: pode, não tem problema, né? Sem problema. Pode sim. Eu amém. Né? Eu coloquei, ele disse: não tem problemas, amém. Coloquei isso tudinho. Aí eu digo a vocês uma coisa, eu tô me segurando, tô conversando aqui para eu não chorar, tá, gente? Porque eu passei para maridão, o maridão olhou para mim assim. Aí, sabe aquela coisa de. A gente conversou aqui ontem com vocês, dizendo que eu recebi um recado sábado que de madrugada que não era para sair de manhã cedo, que a gente sempre compra material. A gente sai para comprar material, comprar algumas coisas que está faltando para casa, e a gente precisava comprar para material porque tem muita gente precisando para o mês de agosto, que está acontecendo muitas coisas ruins para essas pessoas e estão buscando para fazer limpeza, fechar os seus corpos, né, fazer as blindagens. E a gente tem que estar com material em casa para quando vocês vierem, a gente já tem material aqui. Beleza, a gente não pôde sair. E esse áudio chegou às 16 e pouco, depois da live que a gente fez de manhã ontem, aqui com o maridão. A gente entrou ontem. E mais uma resposta do que a cigana Aurora tinha dito pra gente também, porque na minha cabeça ficou assim: nossa, se eu tivesse ido, como é que seria, o que é que ia acontecer? O que será que ia acontecer alguma coisa? Possivelmente algum acidente, a gente teve um livramento. Fica aquela dúvida, porque a gente não enfrentou aquela dificuldade para testemunhar aquilo. Porque a gente não desafia o que a cigana Aurora diz. A gente não desafia os conselhos que ela fala pra gente. Deu para vocês entender? Então são conselhos que ela nos dá e fica aquele indagando como um ser humano que eu sou, como o maridão é. Se eu tivesse ido, talvez não tivesse acontecido nada. Se eu tivesse ido, talvez não tivesse, ou tivesse acontecido alguma coisa. E isso respondeu até para mim também. Vocês acreditam que esse testemunho que ele deu ontem veio até para a Trícia também? Porque a gente falou sobre isso ontem de manhã. A gente falou sobre isso, se tivesse ido, poderia ter acontecido algum acidente. Eu que não vou desobedecer para ver. Eu que não vou desobedecer para crer, né? Mas Trícia, no caso dele, do Adanilton, né? Que é bem parecido com o nome do meu irmão. Lembra o nome do meu irmão, né? Meu nome do meu irmão é Dailton, mas ele é Adanilton. Aí ele quando falou, eu me lembrei de uma pessoa perguntando se poderia viajar para o lugar para ver a família, se ia ser bom ou não. Aí eu me lembrei que nos miminhos foi miminhos. Miminhos, tá? Isso foi no miminho. E ele perguntou. Aqui eu não vi, ele ter feito consulta assim comigo, não vi. Procurei, não vi. Foi nos miminhos. A Aurora respondeu que poder, não ia ser legal, ia ser desagradável, como ele falou aí para vocês. O que me impactou foi
Poxa, a gente quer ver nossa família, a gente quer fazer algo com nossa vontade, a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai perguntar um conselho, se está bom, propício para viajar, se está legal, se os caminhos estão bons, a gente não vai ter algum atrapalho. E a gente pega, faz o quê? E a gente pega com a nossa, vamos dizer assim, com as nossas emoções, não vou dizer que é arrogância, prepotência, que não é. A gente vai pela fé, a gente vai pelo amor, querendo ver nossa família. No caso dele, ele estava querendo ver a família. Estava com muita saudade de casa. Isso me doeu aqui dentro. Me doeu, gente, porque quando eu começo a falar que eu vou focar, as lágrimas vêm nos olhos e eu me seguro, porque eu estou aqui com vocês, quero fazer uma live perfeita e quero dizer a vocês que conselhos são sim válidos. Conselhos, por mais que te doa, são válidos para uma vida inteira. Você querendo acreditar ou não. Se você paga ou você vem gratuito, porque no caso dele foi gratuito, perguntar se vai ser bom, se não vai, se vai prestar ou não. Se você está vindo pedir conselhos, a Aurora ela vai te dizer aconselhar da melhor forma possível. Quando dá para ir, a gente ainda diz, ó, vai pela fé. Mas quando ela diz, não, não está bom, não está legal, não vai, pode sofrer alguma coisa que não vai ser agradável. E a pessoa vai, não, eu vou, porque eu tô com muita saudade, como ele diz, muita saudade de casa, eu vou assim mesmo. Eu moro distante da minha mãe. Moro distante, mãe sabe disso. Minha mãe mora em Recife, eu moro em Garaçu. É uma distância grande, é uma viagem. Toda, se a gente pegar um trânsito, passa mais de hora. Às vezes, no trânsito leve, dá 45 minutos, 50 no trânsito leve. Por aí assim. Posso até estar mentindo, mas é por aí assim. É um pouco distante, né? E muitas vezes, quando a gente marca alguma coisa para ver, e minha moça diz: opa, hoje não tá bom. Eu pergunto um conselho a ela: mãe, vai estar bom as estradas para eu ir? Né? Me dê um conselho? Ela diz: não, não está bom, não vá. Então eu seguro aquilo, porque eu sei que não vai ser bom. Como um conselho que vocês assistiram a live de ontem, vocês vão ver que a gente comentou sobre isso, de um conselho que ela deu de madrugada. A gente ia sair bem cedinho, ela disse: não vai, não saia. Não saia de casa. Ela veio e avisou: não saia de casa. Eu passei para maridão, opa, a gente não vai. Eu ainda disse: vamos, amor, porque precisava comprar algumas coisas, né? E a gente estava precisando comprar algumas coisas. Mas tudo se resolveu. Teve alguém que comprasse para nós, eu trouxe em casa, não tem os deliveries hoje em dia, né? Trouxe. E essa resposta veio para a Trícia também, do que a gente falou ontem aqui. Que quando eu terminei a live, eu saí indagando. Eu digo, se a gente tivesse ido, então não tivesse acontecido nada, ou poderia ter acontecido um acidente, né? E a gente fica, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma quando ela fala, porque quando ela fala o é, o foi, o tá para ser, se eu tivesse dúvidas, eu desobedeceria, eu iria, não queria nem saber. Ela disse que não, eu vou, então eu desafiaria o perigo.